Hoje apresento o trabalho intitulado Desenraizamento e Subjetividade, um olhar psicanalítico sobre imigração contemporânea, que vem sendo desenvolvido no âmbito do grupo de trabalho G5, GT5, Saúde Única, para o 18º enfoque. Este estudo ele parte da observação de que, no mundo atual, a migração é uma experiência que cada vez mais está presente, afetando milhões e milhões de pessoas. No entanto, mais do que o deslocamento físico ou territorial, a migração implica em rupturas simbólicas profundas na vida do sujeito. É sobre esse atravessamento subjetivo que a psicanálise pode lançar luz. Muitas vezes, quem migra perde não apenas o lugar de origem, mas também a língua materna, os vínculos familiares, a função social e a referência de pertencimento. Essas perdas provocam um sofrimento que nem sempre encontra escuta ou reconhecimento. Por isso, nossa pesquisa busca compreender como o desenraizamento impacta a subjetividade e quais recursos psíquicos o sujeito precisa acionar para se reinscrever simbolicamente em um novo território. A metodologia usada foi e será uma pesquisa teórica de abordagem qualitativa, com levantamento bibliográfico e sem coleta de dados empíricos. Utilizaremos como base a teoria psicanalítica clássica e a contemporânea, dialogando com autores que discutem a migração sob o viés do inconsciente, do corpo, da linguagem e do exílio. Entre os principais autores que estão sendo estudados estão Freud, especialmente com os conceitos de luto, melancolia e Unheimlich, doutor, com suas contribuições sobre imagem inconsciente do corpo, Kristeva, que traz a noção do estrangeiro como parte constitutiva de nós mesmos, e Miriam Rosa, que propõe uma escuta clínica capaz de acolher a travessia psíquica do migrante. Como resultado, nos propomos a identificar que a migração impõe ao sujeito uma experiência de luto múltiplo por tudo aquilo que ficou para trás e que, quando esse luto não é simbolizado, pode evoluir para a melancolia, segundo os fundamentos freudianos. Freud afirma, na melancolia, a sombra do objeto recai sobre o eu, ou seja, o sujeito não reconhece o que perdeu e a dor passa a se voltar contra ele mesmo. Essa dor pode se manifestar em forma de angústia, retraimento, culpa difusa ou até mesmo sintomas físicos. Doutor, então, nos ajudará a entender isso ao afirmar que o corpo fala o que não encontra lugar na linguagem. Toda palavra que nomeia o corpo tem um valor de símbolo e se inscreve no inconsciente. Quando o sujeito é nomeado por outra língua, em outro código cultural, o corpo perde a sustentação simbólica e responde com sintomas. Além disso, Freud, no texto O Estranho, em alemão Das Unheimlich, escreve o retorno do recalcado como algo que causa inquietação. E é exatamente isso que pode acontecer com quem migra. O novo território, que deveria acolher, desperta sensações antigas de exclusão, de desamparo, e é o retorno do não simbolizado. Júlia Kristeva aprofunda esse ponto ao afirmar que o estrangeiro está em nós, sugerindo que, ao migrar, o sujeito se confronta não apenas com um novo país, mas também com aspectos recalcados da própria história.
A migração não é somente o deslocamento externo, mas também a reedição psíquica. O que vem de fora encontra o que foi deixado de lado, e essa colisão pode abrir caminhos de simbolização ou produzir sofrimento silencioso. O sujeito se vê às voltas com aquilo que um dia foi silenciado. Frente a essas rupturas, a escuta psicanalítica se apresenta como ferramenta ética e clínica. Segundo Miriam Rosa, é preciso acolher o sofrimento migratório não apenas como uma questão social, mas como uma travessia psíquica que exige elaboração simbólica. Ela escreve: migrar é também produzir uma travessia psíquica que exige do sujeito novas formas de enlaçamento simbólico. Isso significa nomear as perdas, reescrever o desejo, reconstruir laços de pertencimento, ainda que em outro idioma, em outra cultura, em outro corpo simbólico. Bom, a conclusão, por enquanto, é: portanto, concluímos, a princípio, que a migração contemporânea não pode ser analisada apenas sobre aspectos econômicos e políticos, geopolíticos. Ela é, antes de tudo, uma experiência subjetiva radical, um ponto de inflexão na vida do sujeito, que exige elaboração simbólica, reconstrução identitária e resgate do desejo. A psicanálise, com a sua escuta e a sua ética do sujeito, pode contribuir para que o migrante não fique à deriva entre perdas que não foram simbolizadas. Finalizo aqui com a seguinte questão: o que acontece com o desejo de alguém que precisa se refazer longe daquilo que o nomeava? Agradeço. Gostaríamos de agradecer à equipe do Enfoque e à Uninter por promoverem este espaço de diálogo e reflexão. Agradeço também às professoras Gisele Rodakoski, Ana Elisete Farias e Juliana Lourenço, que nos orientaram e que orientam este trabalho com cuidado e generosidade. Muito obrigada.